No livro de Romanos, capítulo 5. Vamos começar meditando um pouquinho sobre a justificação. Justificação. Amém? E aqui no meu capítulo 5, na minha versão, o título é Frutos da justificação pela fé. Amém? Eu quero ler a partir do verso 1, Romanos capítulo 5, diz assim: Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Amém? Que Deus abençoe essa palavra ao nosso coração. O livro de Romanos, meus irmãos, é o livro mais doutrinário das Escrituras. É um tratado teológico. Então, se você quer aprender um pouco de teologia, de doutrina, de princípios espirituais assim mais profundos, pode meditar no livro de Romanos. Ok? Paulo escrevendo a Roma. Roma era a capital do Império Romano, a maior cidade do mundo naquela época, com mais de 1 milhão de habitantes. E lá já existia, no primeiro século, uma igreja. Uma igreja do Senhor Jesus. Não era a igreja católica. Quando você vai estudar, a igreja católica foi fundada já no 2º, 3º século. Então, e essa igreja não foi fundada por Paulo. Ok? Paulo pregou na Ásia Menor, em Frígia, Icônio, na Galácia e por ali. Então, outros obreiros chegaram até Roma e fundaram a igreja. E aqui Paulo, escrevendo a essa igreja, ele vê a necessidade de tratar do assunto da reconciliação. Quando você vai ler o 1º capítulo, o 2º, o 3º e o 4º capítulo de Romanos, você vai ver que no 1º capítulo existia os ímpios escancarados, os depravados,
rejeitaram a palavra, se deram à idolatria e se inundaram na imoralidade sexual. Então, a imoralidade sexual, quando você estuda Romanos capítulo 1, ela é consequência da idolatria. Ao invés de adorar o Criador, adoraram a criatura. No capítulo 2 já tem aqueles que são mais conservadores, mais moralistas, ou seja, condenavam a turma do capítulo 1, mas faziam escondido as coisas erradas. E no capítulo 3, ele começa mostrando ali que não é por obra, não é por rito, que nós somos justificados. No capítulo 4, ele dá o exemplo de Abraão e de Davi. Abraão foi justificado pela fé, Davi também foi justificado pela fé. Abraão foi circuncidado muito tempo depois. A lei foi dada 400 anos depois. Então, Abraão foi justificado pela fé. Davi ora a Deus. Bem-aventurado o homem a quem Deus não imputa o pecado. Então, mostrando a necessidade de reconhecer que não é a nossa salvação, não vem das obras, não vem de ritos, não vem de tradições, não vem de todo esse emaranhado de teorias religiosas, sendo um peso para nós. E aí, no capítulo 13, ele vai falar, não há um justo nenhum sequer. Ele vai falar, todos pecaram, estão separados de Deus. Então, não tem solução para o homem em ritos, em tradição, em circuncisão, em boas obras, não. E aí, ele entra no capítulo 5, falando sobre a justificação. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. O que é justificação? A justificação, na doutrina cristã, na doutrina batista, na doutrina bíblica, a justificação é uma linguagem jurídica, é uma linguagem do tribunal, é uma linguagem florense. A justificação, ela é um assunto que faz parte do tribunal de Deus. E a justificação, como doutrina, ela não é um processo que acontece de mês em mês, que acontece de ano em ano, que acontece de 5 em 5 anos. Não, a justificação é um ato. A justificação é uma decisão. É como se fosse no tribunal uma sentença dada. Saiu o veredito. Então, imagine lá, no tribunal de Deus é a última instância. Decisão tomada, não tem mais como recorrer, não tem mais como rever. É uma decisão tomada. Então, a justificação é um ato. É um ato único que aconteceu na minha vida. É um ato único que aconteceu na sua vida. Por quê? No tribunal de Deus, foi reconhecido que, quando você lê as Escrituras, que o homem é um pecador. E Deus é santo. Se Deus é santo e o homem é pecador, esse homem não pode conviver com Deus. Esse homem não pode ter comunhão com Deus. Esse homem não pode morar no reino de Deus. Esse homem não pode ser recebido no céu porque é um pecador. Está entendendo? Então, alguma coisa precisa acontecer nesse tribunal para que sejamos aceitos por Deus. E o que acontece nesse tribunal? O processo da justificação, ou seja, sobre a minha vida e a sua vida, existe uma sentença de morte. O salário do pecado é a morte. Então, sobre a nossa vida,
já existe uma justiça requerida. O Saulo deve morrer, porque é pecador. E se o salário do pecado é a morte, o Saulo tem que morrer, e assim cada pessoa na raça humana. Então veja só, o que acontece nesse processo da justificação? Eu estou devendo alguma coisa. Foi imputado a mim uma culpa, uma sentença. Eu preciso pagar isso. E a única forma que eu tenho para pagar essa minha dívida no mundo espiritual, por causa do meu pecado, é com a morte. Aí entra a revelação do amor de Deus através de Jesus Cristo, através da obra da cruz do Calvário. Eu não quero que o Saulo morra eternamente. Eu não quero que nenhum membro da raça humana morra eternamente. Mas Deus não pode me pegar e pegar você e colocar no céu. Não, porque Deus é amor, mas Deus também é justiça. E nesse contexto, lá no céu, já tinha acontecido a rebelião. Lá no céu, Lúcifer já havia sido expulso. Lá no céu, milhares de anjos acompanharam Lúcifer e foram expulsos da presença de Deus. Então, Deus cria o homem, coloca o homem nessa arena chamada planeta Terra, com livre-arbítrio, como que dando uma chance ao homem, mostrando para o reino que caiu, mostrando para Satanás e seus demônios que voluntariamente é possível se tomar uma decisão para amar a Deus, para servir a Deus, para adorar a Deus. Então, nesse processo, nesse ato da justificação, eu deveria morrer, mas Jesus decide morrer no meu lugar. Eu deveria morrer por causa do meu pecado, mas Jesus na cruz do Calvário toma sobre si o meu pecado. Na cruz do Calvário, Jesus toma sobre ele o seu pecado. Ok? Então, a justiça. Lembram de Adão no paraíso? Adão peca, se esconde, fica com medo, percebe que está nu, corre lá, pega folhas de figueira para fazer uma roupa. Deus aceita a obra de Adão ou não? Deus não aceita. Como se diz na nossa linguagem, negativo, Adão. Essa roupa aí pode parar. Eu vou te mostrar, eu vou te dar a minha roupa. Rasga o cordeiro, sangue é derramado, já começando a pregar o evangelho da redenção para Adão e Eva. Aí muita gente pergunta, pastor, Adão e Eva, morreu salvo ou não? Adão e Eva morreram salvos ou não? Eu vou ver Adão e Eva no céu, sim ou não? O que você acha? Claro que eles morreram salvos. Eles creram no quê? Na mensagem do evangelho que Deus pregou para eles. Está entendendo? Então ali Deus rasga aquele cordeiro, o sangue derramado, é arrancada ali a lã daquele animal. Deus faz roupas, simbolizando a sua justiça, Adão, não me serve. Essa roupa que você fez com as próprias mãos não me serve. Essas roupas terrenas não me servem. Eu vou te dar a minha roupa, a minha justiça. É o meu método para que você cubra não só a nudez física, mas a nudez espiritual. Então, veja só, o que é justificação? É esse ato onde eu e você, cada um de nós, decide, reconhece que a justiça do Calvário, a obra de Jesus na cruz, é suficiente para me justificar diante de Deus. É quando eu reconheço, e você também, que eu não preciso mais morrer, eu não preciso ir mais para o inferno,
Eu não preciso mais viver longe de Deus. Eu não preciso ficar lutando nessa terra 100 anos, né? Ficar lutando para entrar no céu. Eu não preciso mais viver assim. Basta que eu creia na obra de Jesus, na mensagem da cruz, na justiça de Deus, no sangue derramado, nessa roupa espiritual para vestir a minha nudez espiritual. Entende? Então, isso é justificação. A justificação é essa coisa sobrenatural onde eu tinha uma dívida. Além da dívida ser paga, Deus vai lá na minha conta espiritual, na minha conta de vida, vai lá no tribunal e coloca um crédito ilimitado que é o sacrifício de Jesus. Por isso que ele brada lá em Romanos capítulo 8, quem nos separará do amor de Deus? Quem nos acusará? Quem nos condenará? Então, meu irmão, minha irmã, a justificação é algo que já passa a ser coisa do passado na minha vida. Presta atenção. Que passa a ser coisa do passado na sua vida. A justificação é uma decisão resolvida na nossa vida. Ou seja, em setembro de 1981, muitos aqui não tinham nascido, eu recebi pela fé a minha justificação. Reconheci, como diz Isaías, que as minhas obras, ou a minha justiça fora de Deus, são como o quê? Trapos de imundícia. Antes tinha mais, porque tudo é moderno agora, né? Mas antes, né, irmã Creuza, lembra, irmã Creuza e outras donas de casa, aqueles trapinhos, né, na cozinha. Cleide, a cozinha tem um monte de trapinho, né? Na casa da minha mãe tinha 1, 2, 3, aquele trapinho que vai ficando ali, aquele trapinho que vai ficando azedo, aquele trapinho que começa a feder. A gente cai na real, tem alguma coisa fedendo nessa cozinha, você vai ver aquele trapinho de limpar a pia, limpar o fogão, limpar não sei o quê, papapá. Então, sem Cristo, as nossas obras é um trapinho de imundícia. Então, em setembro de 1981, eu criei na mensagem do Evangelho, reconheci que era pecador, reconheci que não podia me salvar e aceitei a obra de Jesus. Então aquela obra veio sobre a minha vida e processou a justificação. Você não é mais culpado. Você foi perdoado. A sua dívida foi quitada. Você agora tem o direito de entrar no céu. E além de você não ter mais dívida, você tem um crédito enorme na sua conta espiritual, na sua conta de vida. Vocês estão entendendo o que é justificação? O que é justificação? É uma coisa resolvida. Por isso que eu não vivo mais aquela crise. Hoje eu sou salvo. Hoje amanheceu. Parece que eu sou salvo. Hoje amanheceu. Parece que eu sou perdido. O que vai ser da minha vida? Deus. Hoje parece que eu estou mais perto do céu. Amanhece amanhã, parece que eu estou mais perto do inferno. Aquela crise existencial. Eu sou salvo ou não sou? Então,
entendendo o processo da justificação, de receber o perdão de Deus, de receber essa justiça de Deus, a justiça do céu, no tribunal de Deus, cada um de nós em Cristo é declarado inocente. Aí vem aquela pergunta banal, aquela pergunta infantil, aquela pergunta às vezes necessária das pessoas. Mas e fulano? Né? Isso é muito comum quando você conversa com pessoas, irmão. Isso é muito comum. E fulano? Estava na igreja, agora está no mundo. E fulano? Irmãos, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós somos justificados em Cristo. Mas qual que é o instrumento que vai tornar isso realidade em nossas vidas? É a nossa fé. É a nossa fé, confiança plena nesse plano de Deus, ok? Muito bem, então, e aqui fala, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Paz com Deus é diferente da paz de Deus. Tá legal? Pense nisso. Guarde isso no seu coração se você já aprendeu e esqueceu. O que é a paz com Deus? A paz com Deus não é um sentimento. A paz com Deus é uma posição. É um status, ok? A paz com Deus é uma posição onde eu era inimigo de Deus por causa do pecado. Mas por causa da obra de Jesus, eu não sou mais inimigo de Deus. Agora eu sou o quê? Você é o quê? Filho de Deus. Antes Deus era meu inimigo por causa do pecado. Agora Deus não é mais nosso inimigo. Agora Deus é nosso amigo, porque fomos justificados. Você está entendendo o que é a paz com Deus? A paz com Deus é esse estado. Ele é meu pai, eu sou filho. Pai e filho, briga ou não briga? Pai e filho, de vez em quando tem uns petelecos, não tem? Mãe, filho, de vez em quando tem uns petelecos, não tem? Toda boa família passa por isso, não é verdade? Agora, deixa de ser filho, deixa de ser pai, deixa de ser mãe. Então, você está entendendo o que é a paz com Deus? Para ilustrar bem a figura do inimigo. Antes você era inimigo, agora não. Agora você foi reconciliado e você tem essa paz com Deus através de Jesus Cristo. Paz com Deus. Então você é filho. Mas se eu pecar, você é filho. Mas se eu desanimar, você é filho. Você está entendendo? Irmãos, nós não podemos colocar em xeque-mate a doutrina. Nós temos que colocar em xeque a vida da pessoa. Se a pessoa estava na igreja, todo homem justificado, toda mulher justificada em Cristo, ou seja, todo homem que nasceu de novo, toda mulher que nasceu de novo, irmão, pode cair no pecado, mas vai se entristecer. A paz de Deus na minha vida, hoje pode ser grande. A paz de Deus na minha vida, por causa da tribulação, amanhã pode ser pequena. A paz de Deus, ela pode oscilar em nossa vida
dependendo de como a gente encara a palavra, aplica a palavra, coloca a palavra em prática, encara a tempestade, encara o deserto, encara a crise na família, encara o problema, você está entendendo? Aí pode faltar paz. Pode faltar, o que ele fala lá para Paulo, fala aos Filipenses? Não sejais inquietos, não deixe a alma em tempestade, em turbulência, ore a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará, inundará, protegerá a sua mente e o seu coração. Essa é a paz de Deus. Eu pequei, fico triste. A paz de Deus pode se afastar de mim. A paz de Deus pode dar lugar a uma coisa negativa, coisa ruim. Estão entendendo a diferença? Paz com Deus, irmãos, o martelo já foi batido no tribunal. Agora, a paz de Deus vai depender da nossa reação no dia a dia, da nossa maturidade para enfrentar os problemas. A paz de Deus vai depender, como ramos, como que esse ramo está se alimentando da seiva, como que esse ramo está se fortalecendo do Espírito Santo, como que esse ramo está crescendo na sua intimidade com Deus. A paz de Deus, que excede todo entendimento. O mundo vai estar desmoronando em nossa volta. Diz que vai sair uma guerra aí, né? Que Deus tenha misericórdia de nós. O mundo vai estar em guerra em algum lugar, mas a paz de Deus, que excede todo entendimento, será um árbitro no meu coração, no seu coração. Amém? Então, não fique preocupado, irmãos. Se a pessoa estava na igreja, independente da igreja local, e ela pecou, se ela é justificada, ela vai se entristecer, ela vai se arrepender, ela vai voltar. Se você é justificado, quando você peca, você não perde a salvação. Não, pastor, não. Mas você perde a alegria da salvação. Quando você peca, o justificado peca, ele não perde a salvação, mas ele perde a alegria de congregar na igreja local, ele perde. Estão captando? Estão entendendo? É assim que funciona, irmãos. Mas não é a minha moleza, ou o meu desinteresse, ou a minha frieza, ou o meu desânimo que vai mudar a doutrina da palavra de Deus. A palavra de Deus é eterna. 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 Que Deus tenha misericórdia da minha vida para eu vencer o desânimo, a frieza, a tristeza. Que Deus tenha misericórdia da minha vida para eu dar a volta por cima. Não é o meu estado emocional que vai mudar a doutrina. Não. É a palavra de Deus que vai transformar a minha vida, transformar a minha família, transformar a igreja, transformar a nossa cidade, o nosso estado, a nossa nação. É o poder da palavra de Deus, amém? Então por isso que ele fala, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Pô, já deu meia hora, né? Meu Deus do céu. Então, que você, meu irmão, minha irmã, tenha essa segurança. O que diz a palavra? O justo, quem está justificado pelo justo dos justos, cairá 7 vezes. O número de Deus. Mas o que diz a palavra? Deus o levantará em todas, aleluias, aleluias. Agora, meu irmão, minha irmã, se aquele que estava na igreja pecou, se afastou, não se entristece, continua pecando, continua se afundando no pecado, é de se duvidar até
da salvação dessa pessoa. Será que nasceu de novo mesmo? Será que entregou a vida a Jesus mesmo? Será que foi justificado ou só foi algo emocional? Não tem como, irmãos. Quem é filho de Deus é igual ao filho pródigo. Quem é filho, meu irmão, pode passar uma temporada no chiqueiro, comer as migalhas dos porcos, mas se é filho, em algum momento o Espírito Santo vai testificar no Espírito e haverá uma reação, não. Como diz a palavra lá do filho pródigo, caiu em si. Caiu em si. Caiu em si. Na casa de meu pai. Eu tenho um pai. Então, irmão, todo homem justificado, toda mulher justificada, pode perambular, rodar, cair, se jogar no lamaçal, se sujar, mas todo filho, em algum momento, vai cair em si e vai clamar: na casa de meu pai tem pão, na casa do meu pai tem comida, na casa do meu pai há abundância, na casa do meu pai tem roupa limpa, na casa do meu pai tem vida. Agora, se a pessoa não nasceu de novo, irmãos, o que diz a palavra em Apocalipse? Aquele que é sujo, suje-se mais ainda. Não nasceu de novo. Fala do ímpio. Aquele que é impuro, contamine-se mais ainda. Mas aquele que nasceu de novo, ele fala: você que é santo, santifique-se mais ainda. Você que está próximo de Deus, persevere nessa busca. Então, meu irmão, minha irmã, eu não gosto de dar uma mensagem gravada, mensagem longa. Então, que Deus possa dar a você essa segurança no reino de Deus, nesse ano de 2022, nessa década que estamos nela, essa segurança. Irmãos, todo casal tem seus problemas, todo homem tem sua fraqueza, toda mulher tem sua fraqueza. Isso não é o fim. Isso, né, não dá para entrar nisso aqui, outro dia a gente entra, mas tudo isso, irmãos, Deus é tão poderoso, é tão amoroso, que Ele usa a nossa fraqueza para aperfeiçoar o seu poder em nós. Deus trabalha assim, é Deus. Ainda bem que não é o pastor, né? Dependendo do pastor, do temperamento do pastor, misericórdia. Mas Deus é assim. Olha para a minha fraqueza, olha para a sua fraqueza. O que eu posso fazer para extrair, levar o Saulo, ou meu filho, minha filha, a extrair uma coisa positiva disso para fortalecer a vida dele? Deus, os pensamentos de Deus são mais elevados. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Se há alguém em nosso meio, se você tem dúvida da sua salvação, então tem que acabar com essa dúvida. Tem que receber essa justificação, esse perdão, receber essa graça, esse amor, o amor de Deus. Amém? Fiquemos em pé, vamos orar. Quero convidar aqui a minha amada esposa,